Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Paraná Pesquisas mostra Flávio Bolsonaro à frente de Lula. Eduardo Bolsonaro é afastado do cargo de escrivão e filho do ex-presidente enfrenta processo por faltas injustificadas. Estados Unidos pedem evacuação de funcionários em Israel e aponta riscos de segurança. Irã se prepara para possível ataque. União Europeia anuncia a aplicação provisória do acordo comercial com o Mercosul. Polícia Federal indicia ex-presidente da Alerj e ex-deputado estadual por envolvimento com o Comando Vermelho. E veja também, Flamengo fica com o vice-campeonato na Recopa e Neymar dá show no Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado hoje, mostra o senador Flávio Bolsonaro à frente do presidente Lula em um eventual segundo turno das eleições deste ano. Os dois estão em empate técnico nos dois turnos. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais. A nova pesquisa divulgada hoje mostra um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Mas o senador ficaria à frente do petista no principal momento das eleições. De acordo com o levantamento, Flávio teria uma vantagem numérica de 44,4% e Lula teria 43,8%. O petista enfrenta um momento delicado na reputação, após casos de corrupção, envolvimento do filho em escândalos e aumento de impostos. As pesquisas mostram uma nova opinião do povo brasileiro. Enquanto a esquerda bate cabeça, a direita parece ter se resolvido. Nicolas Ferreira e Flávio Bolsonaro encabeçam essa mudança e lideram a oposição contra o petismo. Isso pode ser observado em uma caminhada criada por Nicolas Ferreira no início do ano. Milhares de pessoas se juntaram ao deputado federal para um movimento chamado Acorda Brasil. Ao mesmo tempo, Flávio tratou de deixar redes sociais quentes, com debates e também detalhes de como será o possível governo dele caso seja eleito. A Paraná Pesquisas mostrou também nesta sexta-feira que 52,2% dos brasileiros acreditam que o presidente Lula não merece ser reeleito. Foram ouvidos 2.080 eleitores em 159 municípios do Brasil, dos dias 22 a 25 de fevereiro. A Corregedoria Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro afastou preventivamente o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão em Angra dos Reis. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o Brasil alegando que está sendo perseguido pela Justiça e agora enfrenta um processo administrativo disciplinar que apura as faltas injustificadas. A medida foi publicada no início deste mês e determinou que o escrivão entregasse a carteira funcional e a arma de fogo. Com o fim do mandato na Câmara, a Polícia Federal determinou ainda o retorno de Eduardo Bolsonaro ao cargo na corporação, do qual estava afastado para ser deputado federal. O IBGE mostrou hoje que os preços dos produtos subiram 0,84% em fevereiro. O grupo de transportes e reajustes nas mensalidades escolares foram os responsáveis pela alta. De acordo com os dados publicados nesta sexta-feira, o resultado colocou o mês de fevereiro de 2026 com a maior alta para o mês desde fevereiro de 2025. Segundo o IBGE, o grupo Transportes teve um maior impacto sobre a inflação de fevereiro. Mas o principal fator de pressão veio com o grupo Educação, puxado pelos reajustes nas mensalidades de escolas e cursos no início do ano letivo. O grupo Educação cresceu 5,20% no período, momento em que escolas e cursos costumam aumentar as mensalidades. No ensino médio, por exemplo, o reajuste ficou em 8,19%. O grupo Alimentação e Bebidas também registrou alta, 0,20%. Comer fora de casa, segundo o IBGE, ficou quase 0,5% mais caro. O Banco Central disse hoje que as contas do setor público consolidado apresentaram um superávit primário de 103 bilhões de reais no mês passado.
Por outro lado, as empresas estatais apresentaram um déficit de quase 3 bilhões de reais. Nesta semana, o governo deu aval para os Correios conseguirem um novo empréstimo. Serão mais 8 bilhões de reais com garantias da União. E uma nova vítima apresentou denúncia contra o desembargador Majid Lawar. No total, subiu para 5 o número de possíveis vítimas de abuso sexual do desembargador. Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais disse que Majid não vai se manifestar sobre as acusações nesse momento e que um procedimento administrativo foi instaurado para apurar os fatos. Os Estados Unidos pediram a evacuação dos funcionários diplomáticos da Embaixada Norte-Americana de Israel e apontou riscos de segurança. A nota oficial foi publicada nas redes sociais e afirma que o Departamento de Estado autorizou nesta sexta-feira a saída de funcionários não essenciais do governo americano e de familiares em missão em Israel por conta do risco de segurança. A pasta disse ainda que a situação em Israel, incluindo Tel Aviv e Jerusalém, é imprevisível e que os cidadãos americanos devem permanecer vigilantes e tomar medidas para aumentar a segurança. O comunicado foi divulgado em um momento de maior tensão entre o Irã e os Estados Unidos. Os países ainda seguem com as negociações sobre o programa nuclear iraniano, mas nenhum acordo foi fechado. Em meio a essas negociações, Donald Trump ordenou uma grande movimentação militar em direção ao Oriente Médio. Recentemente, o republicano autorizou o envio do maior porta-aviões do mundo para a região. No último encontro desta semana, o Irã se mostrou otimista e disse que houve um progresso. Mas informações do lado americano apontam para uma situação mais fria. Uma nova rodada de negociações é esperada na próxima semana em Viena, na Áustria. E a China pediu para que os cidadãos evitem viajar ao Irã por conta do risco de insegurança. O Ministério das Relações Exteriores do país também pediu para que os chineses na região reforcem as medidas de segurança e saiam do país o mais rápido possível. As forças militares das Filipinas, Estados Unidos e Japão realizaram esta semana manobras conjuntas perto de Taiwan. O exercício durou 6 dias e contou com artilharia com fogo real. A China se manifestou e chamou os exercícios de patrulhas que perturbam a paz e a estabilidade da região. O ditador Nicolás Maduro pediu que a Justiça dos Estados Unidos arquive a acusação por tráfico de drogas contra ele. Maduro alega que o governo americano está interferindo no processo ao impedir que o governo venezuelano pague os honorários advocatícios. Um advogado do ex-presidente venezuelano afirmou que o governo dos Estados Unidos está interferindo no direito constitucional de se defender contra as acusações de narcoterrorismo e pediu ao juiz que arquive o caso. Barry Pollack, advogado de Maduro, afirmou que caso o juiz não descarte a acusação, ele vai pedir para se retirar do caso. O ex-ditador venezuelano responde por crimes de narcoterrorismo, conspiração para o tráfico de cocaína, além de conspiração e posse de armas e explosivos. O governo norte-americano acusa Maduro de chefiar uma organização criminosa que recebe o nome de Cartel de los Soles. Maduro aguarda agora o dia 26 de março, quando vai passar por uma nova audiência na Justiça dos Estados Unidos. O Paquistão bombardeou Cabul após declarar uma guerra aberta contra o governo talibã do Afeganistão. Segundo informações do exército paquistanês, 274 autoridades e militantes do regime talibã morreram. O Paquistão bombardeou nesta sexta-feira várias cidades do Afeganistão, incluindo a capital Cabul, e declarou guerra aberta ao país vizinho, em um agravamento da crise após vários dias de confrontos. Foram registradas explosões e caças foram vistos sobrevoando Cabul e Kandahar, uma grande cidade do sul do Afeganistão, país governado pelos talibãs desde que retornaram ao poder em 2021. As relações historicamente cordiais entre os países vizinhos sofreram um abalo nos últimos meses, com enfrentamentos esporádicos. O Paquistão, uma potência nuclear, acusa as autoridades talibãs de oferecerem cobertura a militantes armados que lançam ataques contra seu território, o que o governo do Afeganistão nega. Na noite de quinta-feira, as forças afegãs lançaram uma ofensiva na fronteira contra as tropas paquistanesas em resposta, segundo Cabul, aos bombardeios paquistaneses do fim de semana passado. Preocupados, Irã e China se apresentaram como possíveis mediadores do conflito.
As relações entre os dois vizinhos pioraram consideravelmente nos últimos meses. A fronteira terrestre permanece em grande parte fechada, exceto para os afegãos que retornam ao seu país, desde os combates de outubro que deixaram mais de 70 mortos dos dois lados. Após um cessar-fogo inicial negociado pelo Catar e pela Turquia, várias rodadas de conversações foram organizadas, mas um acordo duradouro não foi alcançado. O Uruguai e a Argentina ratificaram um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. O Congresso uruguaio aprovou o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Com isso, o Uruguai se tornou o primeiro país a ratificar o tratado. A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação por 91 votos a 2, um dia depois de o Senado ter feito o mesmo por unanimidade. A Argentina também ratificou nesta quinta o acordo, assinado em janeiro em Assunção após mais de 25 anos de negociações. Brasil e Paraguai, os outros 2 membros plenos do bloco sul-americano, vão concluir a tramitação parlamentar nos próximos dias. O acordo gerou forte preocupação em diversos países europeus, principalmente na França, que encaminhou o documento à Justiça Europeia em janeiro. A preocupação dos franceses e de outras nações do continente se concentra no impacto que a implementação da gigantesca zona de livre comércio pode ter sobre sua agricultura e pecuária. O tratado vai permitir que os países da União Europeia exportem automóveis, máquinas, vinhos e bebidas alcoólicas para o Mercosul em condições mais favoráveis. Já os sul-americanos vão ter mais facilidade para vender carne, açúcar, arroz, mel e soja, entre outros produtos, para a Europa. A União Europeia anunciou hoje a aplicação provisória do acordo comercial com o Mercosul. Mais de 700 milhões de consumidores serão beneficiados. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta sexta-feira que a União Europeia vai aplicar provisoriamente o acordo comercial com o Mercosul. Therefore, over the last weeks, Portanto, nas últimas semanas, discuti intensamente este assunto com os Estados-membros e com os membros do Parlamento Europeu. Com base nisso, a Comissão dará agora seguimento ao pedido provisório. O pedido provisório é, por sua natureza, provisório, está no próprio nome. Em conformidade com os tratados da UE, o acordo só poderá ser totalmente concluído após o Parlamento Europeu dar o seu consentimento. Once the European Parliament has given its consent. O presidente da França, Emmanuel Macron, considerou a medida uma surpresa ruim e um mau gesto por parte do executivo comunitário. É também uma grande responsabilidade para com os cidadãos europeus e seus representantes que não foram devidamente respeitados. Em essência, para a França é uma surpresa e uma surpresa indesejável. E para o Parlamento Europeu é uma forma descortês de proceder. Em todo caso, no que nos diz respeito, permaneceremos vigilantes e garantiremos que aquilo pelo qual lutamos arduamente para negociar ao longo destes últimos meses seja respeitado. O tratado vai eliminar tarifas para mais de 90% do comércio entre os 27 estados da União Europeia e os fundadores do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Os dois blocos reúnem 30% do produto interno bruto mundial e mais de 700 milhões de consumidores. Mas a ratificação do pacto estava congelada desde que o Parlamento Europeu o remeteu ao principal tribunal do bloco, para que a Corte analise a legalidade do texto. O tratado enfrenta resistência em vários países da Europa, liderados pela França, devido ao potencial impacto que a gigantesca zona de livre comércio pode ter para a agricultura e pecuária do continente. A Organização Internacional para Migrações divulgou que pelo menos 7.600 pessoas morreram ao desaparecerem em rotas migratórias no ano passado. Pelo menos 7.667 pessoas morreram ou desapareceram nas rotas migratórias em 2025, 16,7% a menos que no ano anterior. É o que revela os dados divulgados nesta quinta-feira pela Organização Internacional para as Migrações. A entidade afirmou que os números mostram a magnitude mundial persistente da crise e que, quando as vias seguras são inacessíveis, as pessoas se veem obrigadas a fazer viagens perigosas e ficam nas mãos de traficantes. A diminuição do total de mortos, que foi de 9.200 em 2024, é explicada pela redução do número de pessoas que seguiram rotas migratórias irregulares, sobretudo nas Américas.
De acordo com a agência da ONU, esta redução também é explicada pelo acesso limitado à informação e pelas reduções orçamentárias que impedem o registro das mortes de refugiados nos principais eixos de imigração. Em 2025, as travessias marítimas foram as mais mortais, com pelo menos 2.108 mortos ou desaparecidos no Mediterrâneo e 1.047 na rota que vai da África Ocidental ao Atlântico em direção às Ilhas Canárias. Neste ano, a entidade já contabilizou no Mediterrâneo um número sem precedentes de mortes de imigrantes nos 2 primeiros meses, com 606 óbitos reportados até 24 de fevereiro. E no próximo bloco passa de 60 o número de mortos por conta das chuvas em Minas Gerais. E ainda, polícia indicia ex-presidente da Alerj e TH Joias por envolvimento com o Comando Vermelho. Subiu para 64 o número de mortes em Juiz de Fora e em Ubá, Minas Gerais. 5 pessoas ainda seguem desaparecidas. Os esforços de resgate também incluem animais e uma equipe especialista nesse tipo de trabalho. Os esforços de resgate incluem todos os tipos de vidas em Minas Gerais. Em meio ao mau tempo e ao temor de novas chuvas sobre o solo já encharcado, moradores e socorristas conseguiram resgatar animais domésticos na quinta-feira em Juiz de Fora. Cães e pássaros foram retirados das áreas afetadas. Eu consegui tirar ontem a minha gatinha e as outras 2 calopsitas. Na hora da queda do barranco, eu não consegui resgatar essas. E agora eu vim buscá-las, vim buscar meus bebês. Minha filha, minha mãe, meu marido e eu já estamos em segurança. A nossa família também tem penas e pelos. Por isso que estão pedindo para tirar tudo, tirar animais, objeto pessoal, né? E eu vim buscar o cachorro hoje com medo de acontecer lá em casa também. Como é que foi? Uma equipe de especialistas também trabalha tentando resgatar os animais que ficaram para trás. O pessoal sai de casa correndo e não tem como, né, levar os animais, então a gente resgata para os tutores, leva para avaliação e depois a gente retorna com esses animais para os donos. Os municípios mais afetados são Juiz de Fora e Ubá. Várias pessoas seguem desaparecidas. Milhares de moradores estão desalojados e há centenas de desabrigados nas 2 cidades e em áreas vizinhas. A Igreja Renascer em Cristo continua com a campanha de arrecadação de água, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e alimento. Você que quer doar para Minas Gerais, procure uma Igreja Renascer mais próxima de você ou entre em contato no igrejarenascer.com.br ou no Renascer Hall Sede Internacional em São Paulo. Leve a sua doação, Rua Doutor Almeida Lima, 1290, no bairro da Moca. Um incêndio atingiu um prédio residencial no bairro Istiepe, em Salvador, na manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi provocado após um vazamento de gás de cozinha. No momento em que agentes atendiam a ocorrência, houve uma forte explosão no prédio. 12 pessoas ficaram feridas e foram retiradas do prédio residencial. E um outro incêndio também atingiu um dos prédios da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no centro da capital. Ninguém ficou ferido. As chamas no 3º andar começaram pouco depois das 10 horas da noite de quinta-feira e foram controladas na madrugada desta sexta. Mas por volta das 5 horas da manhã, o fogo reapareceu em um outro ponto, atingindo o 2º andar. A administração da Universidade de São Paulo reclamou sobre o fato de os bombeiros terem deixado o local e depois precisarem retornar para apagar outro incêndio. Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, Sérgio Paim, a equipe vai aguardar o laudo pericial para entender melhor o que aconteceu. A USP informou que não havia nenhum material de acervo histórico na parte atingida pelo fogo. Em nota, a universidade disse que o incêndio foi possivelmente provocado por um equipamento de ar-condicionado, que atingiu parte do forro e telhado do edifício. As aulas seguirão normalmente no prédio histórico e no edifício Dalmo Dallari. A Polícia Federal indiciou o presidente afastado da Alerj, Rodrigo Bacelar, e o ex-deputado estadual Tiago Raimundo de Oliveira, TH Joias. O inquérito aponta tráfico de influência entre política e judiciário. Segundo a PF, Bacelar é suspeito de ter vazado informações da Operação Zargum, em que o então deputado estadual TH Joias foi preso acusado de ligação criminosa com a facção Comando Vermelho. Também foram indiciados pela PF Flávia Júdice,
ex-assessora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e mulher do desembargador Macário Júdice, que teria repassado dados sensíveis de investigações envolvendo TH Joias a integrantes do Comando Vermelho. TH Joias é suspeito também de negociar armas, fuzis e equipamentos antidrones e usar o mandato para favorecer a facção. As investigações da Operação Zargum identificaram um esquema de corrupção envolvendo a liderança da facção no Complexo do Alemão e agentes políticos e públicos, além de um delegado da PF e policiais militares. A defesa de Bacelar, conduzida pelo advogado Daniel Leon Biaschi, afirma que o indiciamento é arbitrário e abusivo. A seguir, Meta anuncia processos contra deepfakes no Brasil e na China e o vice-campeonato do Flamengo na Recopa. A Meta anunciou um comunicado, ações judiciais contra várias pessoas e empresas que usam as imagens de celebridades com deepfakes para vender produtos em suas plataformas. A Meta anunciou que entrou com ações judiciais contra pessoas e empresas acusadas de usar imagens de celebridades manipuladas com deepfakes para vender produtos em suas plataformas. Os deepfakes, imagens hiperrealistas falsas geralmente criadas com inteligência artificial, são usados nas redes sociais para desinformar, aplicar golpes ou criar imagens sexualizadas de pessoas. A Meta, a empresa matriz do Facebook, Instagram e WhatsApp, apresentou ações contra 4 anunciantes que se fizeram passar por celebridades e marcas muito conhecidas para enganar e fraudar as pessoas. No Brasil, a companhia processou Daniel de Brites por uma operação de estelionato que utilizou deepfakes de um médico de grande prestígio para anunciar produtos de saúde sem aprovação regulatória. Na China, a Meta processou a Shenzhen Yuzheng Technology, uma empresa que se passava por celebridades para convencer pessoas a aderirem aos chamados grupos de investimento. A companhia vietnamita Li Van Lam também foi alvo de uma ação da Meta por publicar anúncios fraudulentos de bolsas da marca de luxo Longchamp. O Brasil pediu para que países que apresentem propostas para a transição energética e também para o combate ao desmatamento. A COP31 acontece na Turquia. O Brasil pediu aos países que apresentem propostas concretas para acelerar a transição energética e avançar no combate ao desmatamento. A mobilização ocorre enquanto as nações se preparam para uma nova rodada de negociações na Colômbia e para a realização da COP31 prevista para este ano. Segundo o governo brasileiro, o momento exige metas mais ambiciosas e compromissos claros para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e conter a destruição das florestas. A iniciativa brasileira surge após a COP30, realizada em novembro em Belém, que terminou com um acordo que não mencionava explicitamente os combustíveis fósseis, após a oposição dos principais produtores, Arábia Saudita e Rússia. Como forma de compensação, o presidente da COP30, André Correia do Lago, se ofereceu para impulsionar um plano de ação voluntário separado para a transição dos combustíveis fósseis para os países que desejarem aderir. Em uma carta obtida pela AFP nesta sexta, ele afirmou ter solicitado à Agência Climática da ONU que encaminhasse um convite para que países e organizações apresentassem propostas até 31 de março. Mais de 190 países concordaram em fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis na COP28, realizada em Dubai em 2023, mas pouco progresso foi alcançado desde então. A Colômbia sediará em abril uma conferência internacional sobre a transição dos combustíveis fósseis, os principais responsáveis pela mudança climática. Em novembro, a Turquia recebe a próxima cúpula climática da ONU, a COP31, com a Austrália à frente das negociações. O presidente Lula participou da cerimônia oficial Tour da Taça da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Palácio do Planalto. Os ex-jogadores vencedores do pentacampeonato estiveram presentes. O presidente Lula participou da cerimônia oficial Tour da Taça da Copa do Mundo da FIFA 2026. O evento ocorreu no Palácio do Planalto e teve também a participação de ex-jogadores de futebol, como Cafu. Por isso eu estou convencido que nós vamos ganhar essa Copa. Eu estou convencido porque eu conversei com o Ancelotti, eu achei ele uma figura extremamente séria, com a cabeça muito no lugar, e convencido de que só vai jogar quem tiver 100% de condições de jogar, que não vai convocar ninguém pelo nome, vai convocar se a pessoa estiver jogando, se a pessoa estiver treinada, se a pessoa estiver preparada,
E quando o técnico tem seriedade, normalmente os jogadores sabem que tem responsabilidade. Que vocês curtam bastante essa Copa. Espero que essa taça possa inspirar todos vocês como nos inspiraram. Faltando pouco mais de 3 meses para o início da Copa do Mundo Masculina, que este ano será sediada no Canadá, México e Estados Unidos, a lendária taça do torneio tem rodado dezenas de países. No Brasil, o objeto de ouro maciço de 18 quilates, que pesa cerca de 6 quilos, já havia passado por São Paulo e Rio de Janeiro, antes da capital federal. Lanús venceu o Flamengo 3-2 e levantou a taça da Recopa. O Flamengo perdeu em casa para o Lanús e ficou com o vice-campeonato da Recopa 2026. Aos 29 minutos, o goleiro Rossi escorregou e não conseguiu alcançar a bola. Rodrigo Castilho se antecipou na jogada, driblou o goleiro e abriu o placar. O Flamengo chegou ao empate com De Arrascaeta de pênalti. No final do segundo tempo, o Flamengo virou a partida com o Jorginho, também de pênalti. Nesse momento, o placar agregado estava 2-2. A partida então foi para a prorrogação. No final da segunda parte, o Lanús fez história. José Canales subiu sozinho e fez de cabeça. 4 minutos mais tarde, o Flamengo voltou a errar. Dylan Aquino venceu uma dividida, atravessou o campo, driblou o goleiro Rossi e fez o terceiro do Lanús. No Campeonato Brasileiro, quem deu show foi o Neymar. O atacante garantiu a vitória do Peixe contra o Vasco. Neymar iniciou a jogada no meio do campo e correu para receber dentro da área. Bateu forte para abrir o placar. No final do primeiro tempo, o Santos saiu errado e Cauã Barros completou um cruzamento para empatar. Aos 15 minutos do segundo tempo, a defesa do Santos afastou uma bola e ela sobrou no pé de Neymar. O atacante avançou sozinho e fez de cobertura. Placar final, 2-1 para o Santos. O Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoadíssimo. Domingo tem celebração da família. Os cultos são presenciais em todas as igrejas Renascer em Cristo às 8, às 10 da manhã, também às 4 da tarde e às 6 da noite. Segunda, a gente está de volta a partir das 7, com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira.